Vou-vos falar de um rio, um país e um confronto de civilizações, onde nos aparecem os hebreus, os persas, os gregos, os romanos e, portanto, tudo isto num período de tempo superior a 2000 anos. Vamos então ver como é que as coisas se desenvolvem. Bom, nós temos aqui vários aspectos a ter em linha de conta e temos um Egito faraónico na linha do tempo. E, portanto, factos, momentos importantes no Egito. Vamos ver como é que tudo isto se alinha. Nós temos este aspecto importante, que é há cerca de 1500 anos antes de Cristo, nós temos o filho de um homem importante hebreu, José, que vem das planícies para o Egito. Porquê? Porque o pai gostava muito dele, os irmãos enchem-se de ciúmes e entregam José a uma caravana egípcia que passava. E já vamos ver os detalhes e a importância que este fenómeno tem, tanto para os hebreus como para os egípcios. O passo seguinte é que a influência da religião monoteísta egípcia é enorme. E Akhenaton passa-se-lhe para a cabeça que devia transformar a religião politeísta com muitos deuses egípcia numa religião monoteísta de Aton, no Sol. E, portanto, ele passa-se a chamar Acton. E o filho dele, que é uma pessoa muito conhecida da história, que é o Tutankhamon, na realidade começou por se chamar Tutankhaton, porque era o filho do Sol. Só mais tarde, quando eliminam o pai, é que o Tutankhaton passa a chamar-se Tutankhamon. Mas também desaparece de circuito rapidamente, cerca dos seus 19 anos. E quem é que nos surge a seguir? Ramsés II. Ramsés II repõe as religiões politeístas no Egito em cerca de 1200, 1250 a.C., é talvez portanto, o maior reinado de um faraó no Egito e implementa uma série de coisas fantásticas, fabulosas, templos, isto, aquilo, aquilo outro. Mas o que é mais importante, em cerca de 525 a.C., Cambises vai conquistar o Egito. E vai conquistar o Egito, já falaremos a seguir deste pormenor, que também é interessante, porque ele, como os egípcios eram muito supersticiosos, ele leva cerca de 2000 gatos que solta na entrada de Mênfis. Os egípcios enchem-se de pavor e ele entra calmamente com os seus exércitos em Mênfis e estabelece ali uma plataforma persa no próprio egípcio. O que mais? Bom, em 330, Alexandre o Grande, mandatado pela Grécia, vai não exatamente conquistar o Egito, mas vai passar pelo Egito para ir conquistar a Pérsia. E, portanto, como não podia depois ficar ali no Egito, deixa o seu general Ptolomeu a tomar conta de tudo aquilo que tinha sido conquistado, mas tem uma relação de grande proximidade com os egípcios na medida em que aceitam e misturam culturas, religiões, etc, etc. Veremos isso mais em detalhe mais adiante. Bom, finalmente, em cerca de 30 a.C., Marco António, depois seguido de Otávio, Marco António aproxima-se de Cleópatra, cria ali um romance, etc., para conquistar o Egito, e a seguir Octávio vem e toma conta do Egito. E, portanto, estes são as grandes personagens, as grandes culturas, os grandes confrontos que fazem com que, passando pelo Egito, vão provocar transformações importantes. E é isto que se percebe quando visitamos o Egito, que há todo um conjunto de monumentos,
de templos, etc., etc., que foram criados ao longo do tempo, associados a cada uma destas culturas e civilizações que passaram pelo próprio Egito. Vamos então ver o que mais. Os hebreus, os patriarcas Jacob, Isaac e Abraão. José, filho mais novo de Jacob, é vendido pelos seus irmãos a uma caravana que ia para o Egito, porque tinham ciúmes dele. E, portanto, o que acontece é que José torna-se notado por decifrar sonhos, ter uma cultura interpretativa de uma série de coisas e quando o faraó sonha naquele sonho célebre de que primeiro há 7 vacas gordas e a seguir vêm 7 vacas magras, torna-se o seu protegido e nomeia seu ministro. Isto vai alterar profundamente uma realidade importante no Egito. E vamos então ver os detalhes de tudo isso. Com a crise de fome, na realidade o que vem acontecer é que as 7 vacas gordas correspondiam a 7 anos de grande produção agrícola e as 7 vacas magras correspondem a 7 anos, de facto, de uma produção paupérrima. E, portanto, muita fome associada. Ora bem, os hebreus aparecem no Egito e foram bem tratados pelos seus irmãos. E, portanto, o seu irmão José, que estava numa situação privilegiada, dá-lhe todo o seu apoio e estes instalam-se, proliferam e divulgam as suas crenças monoteístas. E isto é muito importante para nós percebermos que esta realidade era um confronto não só de civilizações, mas também de religiões. Vamos ver então o que é que se passa mais a seguir. Surge Moisés, salvo das águas por uma filha do faraó, que vive no palácio. E, portanto, tudo isto começa a estreitar-se. O faraó, pelo facto de ter criado uma série de celeiros e guardado muita comida no período de grandes produções, torna-se muito importante no Egito e vai ele próprio ser o grande faraó de todo o Egito, porque até aí o Egito estava dividido por pequenas zonas e havendo pequenos senhores importantes. Portanto, o faraó deixou de gostar da forma como este se expandiam e passou a persegui-los, passou a perseguir os hebreus. Ora, o que é que vem a seguir? Mais tarde Moisés vem a saber-se da sua origem hebraica e decide guiar o seu povo no êxodo para a terra prometida. Ora bem, aquela história que nós todos ouvimos contar da abertura do mar para os hebreus passarem e a seguir engolirem o exército egípcio, é uma história de Hollywood. Nisto não há nenhuma referência histórica, arqueológica, nem sequer é citado na Bíblia. Portanto, isto é uma fantasia que foi criada para tornar mais emblemático esta travessia e fuga do Egito. E já veremos mais a seguir mais razões por que não. Portanto, Moisés guia o seu povo para a terra de Canaã e só após 7 pragas o faraó permite a saída. E, portanto, estamos a colar isto ao período de Ramsés e ao período que precedeu ao período de Akhenaton, em que Akhenaton vai tentar implementar a religião monoteísta, fechando os templos e criando grandes conflitos com os sacerdotes dos vários templos. Ora bem, dos factos aos mitos, o que é que nós concluímos? Bom, chegamos que a zona onde os hebreus estavam instalados era na zona do estuário do Nilo, do lado direito, junto ao mar, e, portanto, é por aqui que eles fogem e se vão embora, deixando tudo para trás. E José chega ao Egito na 17ª dinastia, cerca de 1580 a.C., interpreta os sonhos do faraó e torna-se um dos mais ativos funcionários e instala-se numa das melhores zonas, Goshen, no delta do Nilo. Cria a cidade de Avaris
e constrói aí uma casa-palácio. Que mais? É-lhe atribuída a tarefa de construir armazéns para a recolha de cereais e um reservatório para que a água não faltasse, e mais tarde vem instalar-se aí a comunidade hebraica. Portanto, é toda esta realidade que se atravessa pela história do Egito e se dão, portanto, alguns apoios, outros confrontos. Vamos então ver, na opinião de alguns egiptólogos e académicos, o êxodo ter-se dado no período de Ramsés. Porém, não existem evidências arqueológicas nem factos históricos que o justifiquem. O que os leva a concluir que ou não passa de um mito, ou se existiu, verificou-se noutra altura. Ou existem factos por descobrir, pondo em causa associar o êxodo ao período de Ramsés. Portanto, isto é um aspecto importante, interessante para citar, mas não é uma verdade indiscutível, porque faltam-nos dados históricos para o afirmar. Segundo a Bíblia, e depois no Corão, a permanência dos hebreus no Egito tem 6 fases. Uma é a chegada, a multiplicação, a escravatura, o julgamento, o êxodo e depois a conquista de Canaã. Portanto, estas são as 6 fases que se passam no tempo de permanência dos hebreus no Egito. E, portanto, tudo isto tem que ser analisado com um certo cuidado. Portanto, David Hall, egiptologista, autor do Êxodo, Mito ou História, desenvolveu um projeto de investigação onde consegue sincronizar alguns conteúdos bíblicos com factos históricos e que é subscrito no todo ou em parte por outros académicos, investigadores históricos também. Isso quer dizer, segundo a investigação de Timothy Mahorey, nós o que temos é que, e de muitos outros cientistas, investigadores, históricos, etc., etc., vem-nos pôr esta questão em cima da mesa, para a qual nós podemos pôr como uma referência histórica, mas não uma verdade absoluta e indiscutível. Em relação ao que falámos atrás, o que nós temos é que os faraós distribuíam-se ao longo do Nilo, não eram os faraós, os grandes senhores distribuíam-se ao longo do Nilo e, efetivamente, sem sistemas de comunicação eficientes, sem sistemas de transporte eficazes, era muito difícil controlar uma zona física idêntica àquela que é entre Lisboa e Londres e haver um único rei. Só aquela situação das 7 vacas, isto é, dos 7 anos de grande produção e os 7 anos de carência, e terem-se acumulado aqueles depósitos de alimentos que foram distribuídos depois pelas outras zonas, é que o faraó central, principal, vem então afirmar-se de uma forma indiscutível como o grande senhor do Egito. Ora bem, a consolidação faraónica. A consolidação faraónica dá-se exatamente com este fenómeno. Há um momento na história do Egito em que isso se altera repentinamente, dada a carência que se vem a verificar. Depois, em cerca de 1878 a.C., nós temos o seu filho Amenhotep II, que vem começar a montar toda esta realidade. E isto desenvolve-se depois toda a influência faraónica que vem a dominar todo o território ao longo do Egito, onde os senhores, os grandes senhores, eram súbditos e prestavam vassalagem ao grande senhor central do Egito. E, portanto, é assim que se consolida toda a realidade ao longo do tempo. Dos mitos aos factos, o contexto hebraico da Ava Ares tem uma situação muito interessante. Está na zona final do estuário do Nilo, é constituída por uma série de edificações que, quando os hebreus se vão embora de novo para a Palestina, deixam aquilo abandonado. E o Ramsés aproveita aquilo para criar um centro militar importante. Ora,
o que acontece, e que é importante ver, no período de Ramsés II temos no Império Novo. Portanto, a escravatura, o domínio egípcio sobre os hebreus, não é referido na Bíblia, mas é uma realidade. Isso nós sabemos que é uma realidade que aconteceu no Egito. Viver no Egito, trabalhar a terra no período pós-aluvial, trabalhos faraónicos no período aluvial e tributos para os templos através do nilómetro, que era aquele que já vos falei, aquele instrumento que permitia ligar um poço no meio de cada um dos templos ao Nilo e ver a altura que as inundações se tinham verificado, e em função disso as pessoas tinham que pagar impostos aos templos. Bom, dos mitos aos factos, mais outra coisa, Moisés e o êxito, portanto, a história de Hollywood. Na realidade, são semelhantes ao sítio de Avares, estas zonas, e que na realidade o que vai acontecer é que Ramsés foi do Egito à Fenícia com o seu exército de 25 mil homens em 1274 a.C. para combater os hititas na Batalha de Kadesh. E os seus soldados não se afogaram. Portanto, repara, porque se haveriam então de ter afogado para ir atrás dos hebreus. Ora, não faz sentido nenhum. Isto é uma história de Hollywood, não está referida na Bíblia e, portanto, o melhor é esquecê-la como elemento histórico. Não há nenhum Moisés a abrir o Nilo para a passagem dos hebreus. Que mais? Vamos então ver o que se passa a seguir. E, na opinião de alguns académicos, Moisés, o êxodo teria sido cerca de 150 a 200 anos antes de Ramsés. E, portanto, esta é uma realidade, esta científica, com referências, com valores que temos que registar. Os hebreus levam cerca de 40 anos até conquistarem a terra de Canaã, e com presença de outros povos e sem expressão no Egito. Portanto, aqui os hebreus já estão fora do Egito a conquistar a sua terra prometida. Que mais? Contemporâneos com os hebreus no Egito, nós temos Amenhotep, a influência do monoteísmo hebreu na cultura egípcia, que coexiste no tempo, leva Akhenaton a lançar todo um projeto monoteísta de um só Deus, Aton, que aglutina a panóplia de todos os deuses egípcios. E tudo isto quase conduz o Egito a uma guerra civil liderada pelos sacerdotes de Amon, de Tebas, contra os emergentes seguidores de Aton e do monoteísmo. Vamos então ver como é que se desenvolve a seguir. Nós temos que, então, Akhenaton, Deus monoteísta, solar, criador. A sua mulher é aqui a célebre Nefertiti. A cidade de Akhenaton é Amarna. E o filho é Tutankhaton, que depois assume o nome de Tutankhamon. Bom, vamos então ver o palácio de Akhenaton em Akhenaton, em Amarna. Hoje praticamente não existe, porque depois de terem derrotado Akhenaton, acabaram também por patrocinar a destruição de Amarna. Que mais? Era uma zona onde se via o esplendor do sol a nascer e, portanto, eles adorarem o sol como Deus único. E tudo isto se desenvolveu da seguinte forma. Em 1330 sucede a Akhenaton, o Tutankhamon. Os sacerdotes de Tebas perseguem o monoteísmo que levava à eliminação de Akhenaton. E sucede o seu filho Tutankhamon, Tutankhaton na altura, imagem viva de Aton, que muda de nome para Tutankhamon por força dos sacerdotes de Amon terem conquistado e passarem de novo a capital para Tebas. Mais tarde, igualmente, à morte de Tut, à destruição da cidade de Akhetaton, ou Amarna, e temos
Quando não se sabe bem, não há factos históricos que nos provem se Tutankhamon morre num acidente natural ou morre assassinado para acabar os sucessores de Akhenaton. O que vai acontecer é que a mulher, já a mulher, porque se tinham casado, a mulher de Tutankhamon, quando vê que o marido tinha morrido, pede ao rei Tita para casar com um dos seus filhos, porque ela queria manter uma posição de nobre e assim garantir a sua segurança. O que acontece é que o filho do rei Tita é também eliminado quando viaja para o Egito e abre a porta a um profundo conflito egipto-hitita que vai até Ramsés II e à Batalha de Kadesh. Portanto, estes são os dados gerais com que se verifica toda a evolução, chamemos, religiosa e toda a evolução faraónica naquele período que precede Ramsés II. Ramsés II é de facto o conquistador, reinou mais de 66 anos, ele morre com cerca de 90 anos e foi um dos mais importantes faraós, deixando presença por todo o Egito, desde Abu Simbel até ao fim do estuário do Nilo. Reina, portanto, desde 1279 até 1213 a.C. E, portanto, isto são os factos mais importantes. É, portanto, Ramsés II, o construtor, consolida o poder faraónico dentro e fora do Egito, em 1279 a 1213, a cidade de Ramsés, construída sob a cidade abandonada de Avaris, uma base militar para defesa junto do delta do Nilo contra possíveis invasores do norte, nomeadamente dos hititas. Ora bem, Ramsés contra os hititas, a Batalha de Kadesh é determinante para estabilizar todo este relacionamento de conflito entre os dois povos e, portanto, nós temos que Abu Simbel é de facto o grande templo e a grande marca do início do Egito a sul. E Abu Simbel é ladeado por um outro templo, que é o templo de Nafrateri, que Ramsés mandou construir em honra da sua esposa favorita. Em Luxor vemos esta situação com uma só coluna e marca a sua presença por todo o Egito. Ramsés é, de facto, o grande faraó de todos os períodos no Egito. Cambises. Cambises, em 1525 a.C., prepara a conquista do Egito através da conquista de Mênfis. E, portanto, esta conquista é uma conquista de grande prepotência. Ele impõe a sua religião, as suas religiões, não é? E, portanto, existe um conflito permanente dentro do Egito entre os templos tradicionais e a nova introdução da cultura e da religião persa. O que é que vai acontecer a seguir? O Império Persa, em 500 a.C., estende-se desde a Líbia, o Egito, toda a zona onde hoje é a Turquia e começa a tentar fazer a conquista da Grécia, mas sempre com resultados muito fracos. Vamos ver. E vai até à Índia e vai para lá da Índia. O que é que vai acontecer? Portanto, o rei da Pérsia, entre 350 a.C. e 522 a.C., foi o segundo governante da dinastia Aquemênidas. E, portanto, é Cambises o homem que personaliza isto. Herdou do seu pai, Ciro II, o maior império do mundo na altura, e a queda da cidade de Mênfis em 525 a.C. foi a queda do Império Egípcio.
O que é que se passa? Cambises invade o Egito com um grande exército formado por soldados de todo o Império em 525 a.C., derrotou o faraó Psamético III na Batalha de Pelúzia e também já tinha feito também em paralelo a conquista de Mênfis. Enquanto Ciro foi lembrado pela sua generosidade e pelos seus inimigos, Cambises, por outro lado, foi lembrado como um tirano e um déspota. Consta que era um homem de temperamento explosivo. Segundo Heródoto, Cambises teria tido um acesso de fúria contra a sua irmã, que estava grávida, e a teria matado por espancamento, e logo atrás ele ter feito isso com a sua irmã, deixou o cargo de rei. A quem passou a governar foi Dário, que foi um dos melhores reis da Pérsia. Bom, esta é uma realidade. A conquista e a ocupação do Egito pelos persas foi desastrosa para a cultura egípcia e pelo relacionamento entre os povos persas e egípcios. O que é que vem passar-se a seguir? Há uma tentativa de expansão da Pérsia até à Grécia, mas tudo resulta mal. Os persas são derrotados na Batalha de Plateia, na Batalha de Termópilas e na Batalha Naval de Salamina, onde é totalmente eliminada, e a Pérsia cai como que a pique com estas derrotas permanentes. Em qualquer das hipóteses, os gregos sentem-se permanentemente ameaçados e mandatam Alexandre para ter poderes para acabar de vez com o Império Persa. E este dirige-se, em primeiro lugar, ao Egito, onde os persas estavam entalados, e imprime uma pesada derrota. E aí o Alexandre continua em frente e deixa Ptolomeu, um dos seus generais, a tomar conta do Egito, enquanto ele vai conquistar, portanto, o resto do Império Persa. Assim, o Egito ptolomaico de 305 a 30 a.C. é uma realidade de grande apogeu e de grande relacionamento cultural, porque a atitude dos persas é substancialmente diferente, é muito mais uma atitude integradora e de grande desenvolvimento cultural, intercultural, e estamos aqui assim, esta situação que vem em que alguns faraós mais conhecidos deste período serão Ptolomeu I, em 330 a.C. e Cleópatra 30 anos. Assim, a realidade egípcia e o Mediterrâneo é frontal. O Egito é, na realidade, uma grande potência mediterrânica em que se relaciona de uma forma bastante intensa com as restantes realidades mediterrânicas. Embora o Egito esteja em grande plano desde cerca de 3.000 anos antes de Cristo, enquanto Roma começa a aparecer apenas 500 anos antes de Cristo. Mas tem a sua importância, não deixa de ter. Portanto, a Grécia e o Império de Alexandre aparecem no Egito, portanto, como já vimos, no ano 330, instalam-se e esta realidade vai até cerca de 30 a.C., onde se dá a batalha e a conquista do Egito pelo Império Romano, e portanto, e a partir daí tudo o que é à volta do Mediterrâneo é do Império Romano. Bom, o que nós queremos ver é muito mais do que isto. É uma Grécia egípcia ou um Egito grego. Ora, a cultura egípcia tem uma atitude completamente diferente daquilo que foi o relacionamento com os persas, porque a cultura egípcia, o relacionamento entre o Egito e a Grécia é um relacionamento integrador.
os gregos começam por fazer em Alexandria uma grande cidade, uma grande biblioteca ao nível global, tem um enorme farol de referência para a navegação, tem as catacumbas de Kon el Shokarf, e portanto que são peças bonitas que vale a pena serem visitadas. E que mais? O templo de Konhombo, que é na parte já sul do Egito e que é um templo também muito bonito. O que é que podemos dizer mais? Uma Grécia egípcia ou um Egito grego? Assumir a cultura egípcia, difundir a cultura grega, recentrar no delta toda a realidade, e ao longo de todo o Nilo nós vamos encontrar toda uma série de zonas de influência entre a cultura grega e a cultura egípcia. O que é mais? Assumir a cultura egípcia, recentrar no delta, a cultura grega para todo o Mediterrâneo. Alexandria é a capital da cultura e que é de facto uma zona que ainda hoje é muito, historicamente, muito bonito e que vale a pena ser analisada com detalhe. Ora, assumir o Egito ao longo do Nilo, o Templo de Oncom, que é na parte sul do Egito, e portanto o Egito dos vivos, como já vos falei antes, é do lado, na margem direita do Nilo, enquanto que o Egito dos mortos desenvolve-se na margem esquerda do Nilo. Mais ainda, o Egito romano, que em 30 a.C. se instala pela conquista feita pelos romanos em relação aos egípcios. Temos todo um conjunto de múmias que assumem aqui um aspecto diferente, porque tem a cara da múmia pintada, a cara do morto pintado na própria múmia. E, portanto, Cleópatra, Júlio César, Marco António e Otávio são os grandes personagens deste período. A Batalha de Accio, em 31 a.C., Otávio consolida a conquista do Egito a favor de Roma, e temos ainda reformas administrativas importantes, um Egito dependente do imperador de Roma, etc, etc, etc. Portanto, passamos a ter aqui um novo contexto, não só cultural, mas governativo. Ora, os templos no tempo são, digamos, podemos pô-los desta forma. Vamos desde Assuan, obelisco inacabado, todo ao longo do Nilo. Temos o Planalto de Gizé com as pirâmides, temos os templos de Karnak, e tudo isto é uma realidade importante. E por isso nós temos zonas de grande influência de todas as culturas que se cruzaram pelo Egito, e temos, portanto, templos também que nós podemos hoje ver, ainda hoje, toda uma realidade histórica de grande peso, de grande evolução social e tecnológica para uma coisa que se desenvolve desde há cerca de 5.000 anos esta parte. Portanto, o Egito grego começa em 330 e vai até 30 a.C., o Egito persa é anterior, etc, etc. Portanto, todas estas realidades podem hoje, felizmente, ser vistas. Tem que haver os cuidados necessários de segurança, dados os conflitos, enfim, de possíveis atividades terroristas ou coisas no estilo, e, portanto, esta é aquele que eu sugiro que qualquer pessoa que queira ver isto ao vivo o faça, porque é de facto de grande importância histórica e de grande qualidade. E, portanto, este é o nosso desafio para todos aqueles que querem visitar o Egito. Muito obrigado pela vossa atenção. A seguir iremos analisar o Egito pós-faraónico.